Ei, gente, graça e paz, boa noite, tudo firme? Como é que vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. Estamos começando aí mais uma live, mais um bate-papo onde a gente vai tentar, enfim, identificar aquilo que nos traz esperança através de um testemunho. E testemunho bom, que vai fazer com que tenhamos aí a, o desenfrear da nossa fé, do amor e tudo mais. Então, muito, mas muito bom a gente estar junto aqui de novo, né? Olha só, hoje nós temos testemunho, ou pelo menos a participação de uma irmã que é bênção, uma irmã que caminha, que luta, que, enfim, é constante em oração e tudo mais, né? E por quê? Porque ela tem se dedicado dia a dia no caminhar com Cristo, no andar com Cristo, no viver com Cristo. E isso é muito bom. Eu queria começar então orando com você e agradecendo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas oportunidades, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que temos visto. Somos testemunhas da tua glória, da tua bênção, da tua misericórdia. Obrigado, então, Senhor, por quem tu és. Guarda-nos agora, Pai, para que possamos terminar a nossa noite te agradecendo, louvando e adorando o teu nome. É por Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, gente. Então, bora lá. Acredito que ela já está vindo. Ela ainda não chegou, mas creio eu que já já ela vai estar aí. Uma irmã que é bênção, uma irmã que tem sempre dado honras e glórias ao Senhor. Ei, Yara, paz, Senhor, boa noite. Firme aí? Outro dia eu postei um vídeo, a Yara fez um comentário, não entendi direito. Não sei se a Yara ficou brava, ficou triste, ou se deu um apoio. Mas estamos juntos, né, Yara? Para honra e glória do Senhor. A Yara que vai conseguir sim, Yara, em nome de Jesus. A Yara que sempre luta aí pela área da saúde, lá na área de São José, né, Yara? Sempre uma bênção ter você com a gente aí, viu? Quem mais está aí? Tem mais algumas pessoas, mas as pessoas não vêm. Não, que Yara não ficou brava. Eu acho que é isso, né? Eu sempre vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, então vou entender que a Yara não ficou brava comigo. Glória a Deus por isso. Que bom. E olha, aí sim ela declarou que foi apoio. Tá vendo como é bom a gente pôr na memória? Amém. E eu queria agradecer muito, viu? Muito mesmo a vocês que têm sempre nos dado um apoio. Esse bate-papo ele tem sido bom para a minha vida. Tem me dado esperança, tem me dado refrigério, e às vezes a gente está precisando, né? A gente tem uma semana doída, e tem um dia mais apertado, e aí vem alguém dar um testemunho, a gente alivia. Ei, presbítero Humberto Júnior, tamo junto, é isso aí, meu irmão, glória a Deus por isso. Estamos esperando alguém que você conhece muito, hein, presbítero? Ela tem que entrar aí no link que eu mandei para ela. Acho que ela viu agora, já já ela está entrando. Vamos esperar um pouquinho. Mas, enfim, queria agradecer muito a todos que têm lutado aí para a honra e glória do Senhor, não é? A gente sabe que os homens, eles às vezes falham, eles erram, mas Deus é, sobretudo, cheio de amor e misericórdia e nos dá a chance de continuar. Então, que possamos continuar adorando ao Senhor aonde quer que seja, não é? E isso é muito bom. Queria agradecer muito mesmo. Tenho. Aí eu acho que a nossa irmã chegou. Vamos ver, vamos ver. Ei, ela chegou. Oh, glória a Deus por isso. Vou perder tempo, não, porque ela está ansiosa para falar e eu vou ser sincero, mais ansioso estou eu para ouvir o testemunho que virá, que eu sei que é bênção e vai levar a gente para um amanhã melhor em nome de Jesus. Então, atenção, seja muito bem-vinda, irmã Dani! E aí, Pai Senhor, minha irmã? Paz, Senhor, boa noite, Vagninho. Tamo junto, sempre. Opa! Como você está? Tudo bem? Graças a Deus estou muito bem. Com o Senhor não tem como não estar bem. Verdade, ó. Na verdade, estou perguntando para ela se está tudo bem, só para encaixar ela no assunto com vocês, que eu estava agorinha com ela, batendo um papo no discipulado, né, Dani? A gente estava crescendo com Jesus juntos aí. Inclusive, para quem não fez discipulado ainda, é importante fazer, gente. A gente aprende mais do Senhor, é uma bênção. É. É assim, ó, vou aproveitar a deixa da Dani aí, vou até, antes de apresentá-la, vou fazer um merchan do discipulado. Na minha vida, tem sido extremamente produtivo. Então, eu tenho vários dias que eu participo de discipulado, né? Então,
segunda tem, terça tem, quarta tem, quinta tem. Eu folgo na sexta. Então aí sexta eu dou uma respirada. Por quê? Porque todos esses dias eu tenho aprendido muito com Deus. Então vale a pena. E o gostoso desse discipulado, desse é que é um bate-papo. É um negócio descontraído, leve, aonde o Senhor nos leva para mais perto dele. Então, se você ainda não fez, depois dá um alô, a gente encaixa você num discipulado que é muito gostoso. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma rápida apresentação dessa bênção que está do outro lado e depois ela vai complementar com o que falta. A irmã Dani é uma irmã que já tem caminhado com o Senhor há muito tempo. Ela não é uma neófita, ou seja, ela não é uma nova convertida. Ela já tem maturidade, ela já tem conhecimento, ela já tem estrada com Cristo. Nesse caminho, ela conheceu o varão perfeito aos olhos dela, que é o nosso amado presbítero Humberto Júnior, um homem que com ela tem caminhado durante esse período. Então, este casal tem sofrido dos embates da vida, das tantas tribulações, porque isso está declarado na palavra. Mas este casal tem vivido a verdade do confiar em Cristo, caminhar. Eles, então, nessa jornada, foram presenteados com uma benção, com um presente de Deus, que é o nosso menino Davi. Menino que recebeu o nome de um rei e como príncipe se comporta. Tem sido uma benção não só na vida do casal, mas na vida da nossa igreja. Rapidamente, então, a Dani, ela ajuda as crianças a desenvolver o intelecto, ela ajuda as crianças dando aula, ela ajuda as nossas crianças na igreja, ela direciona na UANS, no BB Kids. Então, ela faz, assim, um trabalho inegavelmente de extrema importância. Porém, como eu disse no começo da apresentação, ela tem sofrido os embates da vida. Como uma salva e remida no Senhor, o inimigo das nossas almas tem afligido em dias a nossa irmã Dani. Dani, depois dessa rápida apresentação, eu deixo agora a palavra para você complementar a tua apresentação. Se faltou alguma coisa, pode falar. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Na verdade, assim, a minha vida com Cristo, ela vem desde sempre. Porque com 4 anos de idade, já ia para a vigília com uma tia que hoje já está no Senhor. E ela me arrastava, e meu pai, na época, ainda não acreditava em Deus. E ele ficava doido da vida. Então, eu sempre, graças ao Senhor, ele sempre cuidou de mim. Né? Ele sempre teve esse cuidado que eu estivesse próxima a ele. E é maravilhoso esse cuidado do Senhor. E com isso, eu tenho experimentado alguns milagres, eu posso dizer assim, alguns milagres do Senhor que complementam e aumentam a minha fé. Então, eu passei já por algumas situações de saúde. Era para me apresentar, né, Wagner? Verdade. É que eu falo muito. Antes do testemunho, apresentação. Quem não me conhece ainda, eu falo muito. Então, se deixar, eu vou falando. Sobre a apresentação, o Wagninho foi muito bem aí, colocou muito bem. Minha primeira formação é em Direito, acabei não exercendo essa formação, porque algumas questões éticas e morais foram em conflito com a palavra do Senhor e me incomodaram. Eu acabei abrindo mão, embora eu gosto muito, mas me incomodaram. Eu acho que isso é ouvir a voz do Espírito Santo. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Como a gente abre mão da vontade da nossa carne. Ela quer mais e a gente abre mão, por quê? Porque aquilo não vai agradar a Deus, aquilo não vai agradar... Não que eu tenha que agradar o irmão que está ao meu lado, mas eu tenho que dar um bom testemunho. O testemunho da nossa vida, ele não vem só através dos milagres e daquilo que Deus faz de diferente ou que sobressai aos olhos das pessoas. Mas quando eu dou um bom testemunho, eu também estou o quê? Fazendo a vontade do Senhor. E hoje, especificamente, quando o Wagninho me convidou, nós estávamos falando sobre cura, né? E eu não sei, inclusive hoje eu estive com o diácono Tiago Amato, e nós estávamos conversando e eu comentei com ele, eu falei, Tiago, eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida. E eu sempre falo isso, porque eu já passei por algumas situações que não era mais para eu estar aqui. Então, Deus tem um propósito muito grande. Nem o Wagninho
acredito que a gente não teve a oportunidade de conversar sobre alguns detalhes, mas eu já fiquei 2 anos de cama, com sentença de morte, do médico falar para o meu pai, olha, se despede da sua filha, porque eu não sei quanto tempo ela tem de vida. Fiquei 2 anos, desses 2 anos eu não sabia quem eu era, uma depressão profunda que foi piorando, uma síndrome do pânico, e assim foi. E, inclusive, quando você falou do presbítero Humberto, quando eu o conheci, ele vinha de uma família de base espírita. Então, exatamente. Estou falando que tem coisas hoje que até o Wagninho vai ficar de cabelo em pé. Ele vinha de uma base espírita. E depois de algum tempo eu entendi o que Deus realmente queria através da situação que ele permitiu que eu passasse, porque tudo é permissão de Deus. Sim. Então, eu conheci o Humberto em junho. Quando foi em setembro, eu adoeci, 3 meses depois. Quando foi em dezembro do mesmo ano, o meu pai falou para ele assim, olha, você é um cara legal, eu sou de São Paulo, né? Esqueci de falar esse detalhe, e ele é de Mogi. E meu pai falou para ele, olha, você é um rapaz legal, acredito que as suas intenções sejam boas, mas vai viver sua vida. Vai viver sua vida, porque o médico falou que não tem cura o que ela tem, e eu não posso te dizer nada. E um dia, talvez, se ela melhorar, nem sei se ela vai querer ficar com você. Palavras do meu pai para com ele. E ele falou chorando, olha, seu Fernando, eu não sei explicar, mas um dia a gente vai rir disso. Essas foram as palavras que ele falou e ele ficou. E eu vou ser bem sincera, gente. Talvez eu não ficasse. Será que você ficaria? Uma situação de enfermidade, você não é casado. A gente estava ali há 6 meses, mas eram 6 meses que a gente nem tinha convívio. Porque a gente mal se conhecia, e ele era de Mogi, eu em São Paulo, ele estava no 6º ano da faculdade, então aquela correria de finalizar o ano, né? E da faculdade, fazer trabalho, isso e aquilo. Então, a gente não teve muito tempo para estarmos juntos, nos conhecermos. E aí eu vi e fiquei doente. Então, ele não tinha o porquê ficar. Ele não tinha um compromisso. Nós não tínhamos ainda uma aliança, um noivado, algo mais sério. E ele ficou. E hoje ele entende, e às vezes ele comenta isso, ele fala que ele entende que foi já o mover de Deus. Porque a família dele vinha de uma outra base religiosa, uma base bem pesada, e que era o que ele conhecia. Era o que ele tinha. Ele tinha uma tia que era cristã, que ainda é cristã, né? Ela ainda está viva, e que orava pela família, mas era o que ele sabia, que ele tinha ouvido falar de Cristo, só isso. E ele ficou. E Deus trabalhou, Deus curou, me curou, e através da cura que Deus realizou na minha vida, que Deus é maravilhoso, ele não faz a obra pela metade, ele não deixa pontas soltas, né? Deus, ele é perfeito. Então, quando eu tive todo esse processo, eu perdi emprego, minha família ficou devastada, foram 2 anos que eu não tomava banho sozinha, precisava de ajuda. Eu não ia ao banheiro fazer as necessidades que para nós é comum, eu não fazia sozinha. Para comer, eu não comia sozinha. Então, assim, nada mais eu fazia sozinha. Tudo eu dependia de alguém. E eu tomava muita medicação. Eu cheguei a tomar 12 tipos de remédio tarja preta por dia. Era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para parar de comer, remédio para tudo. E nesse contexto todo, é lógico que eu intentei contra a minha vida. Foram situações assim tenebrosas, foram muitos sofrimentos. Mas nisso tudo, a minha mãe nunca desistiu. Ela nunca deixou de orar. Minha mãe era obreira de uma outra igreja, uma outra denominação, e ela fazia obra na favela, ela orava pelo povo, e ela chegava em casa e eu estava numa cama. Ô Dani, deixa eu só fazer uma pergunta, que é a pergunta da Yara. Você tinha depressão, então. Uma das questões era a depressão. Na verdade, assim, né? O Humberto acabou de falar assim, nossa, Wagninho conseguiu falar. Gente, eu falei que eu falo muito, então me corta aí se eu estiver falando muito. Não, vamos lá. Começou com a depressão e ela foi piorando. Então, foi uma depressão profunda, a síndrome do pânico. E aí, chegou no estágio onde os medicamentos
reagiam de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Contra o meu psicológico, contra o meu emocional e contra o meu físico. Eu cheguei a engordar 47 quilos em 6 meses. Caramba. E eu sentia a minha pele fazer assim, ó, rasgar. Eu sentia a dor da pele rasgando e eu chorava de dor. Nossa, Wagninha, a gente nem ia falar sobre isso, mas amém, né? Vou falar sobre isso que eu comecei a falar, vamos lá. E aí assim, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Deus vai nos ensinando. Eu estive, né, em alguns ministérios, algumas igrejas, e eu sofri algumas coisas. E essas coisas que eu sofri, eu acabei acreditando, é lógico, a gente vai ouvindo vozes, né? Isso antes de ficar doente. Como que eu não fosse digna de Deus. E eu fui me afastando de Deus. Eu fui me afastando. Eu fui gerente de banco muito nova, com 21 anos eu fui gerente de banco. Sempre me destaquei. E eu fui deixando Deus. Eu não era digna de Deus. Então, eu fui ganhando dinheiro, fui ganhando prestígio, trabalhei em regiões privilegiadas em São Paulo. E aquilo foi... O dinheiro não subiu a cabeça, sim, não subiu, mas também eu não ligava para Deus. Podemos dizer assim. E eu fui me afastando. E aí, quando veio a depressão, que a irmã me perguntou, eu fui trabalhar de manhã e o meu pai me ligou e falou, marquei médico para você. Eu falei, mas por que médico? Porque você não está bem. Mas eu estou bem. Não, você não come, você só trabalha. Eu ia para o banco, eu entrava às 8 da manhã, saía às 11 da noite, porque às vezes a gente vê banco, a gente fala assim, 4 horas fecha, né? Então, é bem assim, né? Parece que é assim, mas não é bem assim. E toda essa correria, essa loucura, e aquilo foi me pegando, foi tomando conta de mim, e eu não percebi. E foi onde eu caí. Quando eu cheguei no médico, que meu pai me levou, um dos melhores neurologistas aí de São Paulo, e ele falou, olha, tá com depressão, e ele já deu 15 dias de licença, e aí só foi lá, eu sei que assim, eu saí de licença do banco e eu nunca mais voltei, simples assim. Foi só ladeira abaixo. E cada vez que eu ia ao médico, era pior. E chegou um momento que o médico falou assim para o meu pai, nós vamos entrar com eletrochoque. Eu já estava com 12 tipos de medicação, tarja preta, e nada respondia. Não tinha uma resposta. Não saía daquela apatia, daquela situação de choro, e eu tinha altos e baixos. Enfim, foi assim, devastador. E eu fechei meu coração para Deus. Eu não queria saber de Deus. Quando as pessoas, ou minha própria mãe, ia falar de Deus para mim, eu falava assim, nem vem falar de Deus para mim. Porque se ele me amasse, mas eu tinha na minha cabeça o quê? Que eu não era digna de Deus. No meu coração, na minha cabeça, eu não sou digna de Deus. Então, quando as pessoas, minha mãe ou as pessoas vinham orar por mim, eu aceitava oração, nunca fui mal educada, nada disso. Mas eu falava assim, olha, se Deus me amasse, eu não estava nessa situação. Essa era a resposta pronta que eu tinha. E assim foram 2 anos da minha vida. Até que Wagner, foi tensa a coisa. Eu tinha uma prima, tenho uma prima que ela de uma outra denominação, ela ia em casa toda semana, fazia culto em casa, eu participava do culto, mas eu não queria saber da igreja. Falava para a igreja, eu não volto nunca mais, eu não quero saber de igreja. Não, eu falava exatamente com essas palavras. E aí, um dia eu estava no meu quarto e eu tinha dores constantes, muitas dores. Por conta do peso que eu adquiri, eu fui de 53 quilos para 100 em 6 meses, então meu corpo ele sentiu, né, esse aumento de peso e foi muito rápido, então eu sentia muitas dores nas articulações, nos músculos, em tudo. E aí, quando eu estava com dor, nos marca profundamente. Lá no fundinho, mesmo que a gente não esteja indo para a igreja, a gente sabe onde está a nossa cura. Então, quando eu sentia muita dor, eu chamava minha mãe. E ela vinha, e ela orava por mim. E ela ungia, dava o óleo da unção, e a Bíblia fala que o óleo da unção quebra todo o jugo, né? E realmente, ele quebra todo o jugo. E muitas vezes não acontece porque a gente não crê. Eu não estava crendo ali naquele momento, mas a minha mãe estava crendo. E ela era autoridade sobre a minha vida.
A autoridade que Deus instituiu. E ela orava, a dor passava e eu dormia. E assim era a minha vida durante esses 2 anos. Aí um dia eu estava com muita dor. E eu chamei pela minha mãe, ela não veio. Eu chamei várias vezes, ela não veio. E de repente, eu estava deitada, olhando assim para a porta, né? No sentido assim da porta. E foi como se alguém pegasse o meu rosto e virasse na direção da janela. E aí vinha uma luz muito forte da janela, entrando assim pelo quarto. Aí você pode falar assim, Dani, mas você estava cheia de remédio. Você estava vendo coisa. Eu tenho certeza que ali eu não estava vendo coisa. Aquela luz vinha e ela batia no meu coração, no meu peito, assim, ó. E eu comecei a chorar e falar, não, Senhor, eu não volto. De alguma maneira eu sabia que era Deus. Não, Senhor, eu não volto, eu não volto, eu não volto. E aquilo pressionando o meu peito, que eu sentia a dor daquela batida. E ao mesmo tempo que a luz vinha, entrava no meu coração e batia, eu ouvia um louvor. Gente, eu cantando só Jesus, mas eu vou tentar, tá? Que falava assim, ó. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. E esse louvor foi aumentando. E a luz forte falava, não volto. Chegou uma hora que eu comecei a chorar, falei, tá bom, Senhor, eu volto, mas me ajuda, porque nem de pé eu fico. E aí começou o meu voltar com Deus, ou o meu se converter verdadeiramente, enfim. Alguns falam que, de repente, não tinha uma conversão, ou que tinha conversão, mas estava desviado. Independente do termo que a gente use, eu me voltei para Cristo. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Tinha dias que era como que eu ouvisse o inimigo das nossas almas falar assim, você vai na igreja? Você vai fazer o que na igreja? Olha para você, você parece um monstro. Você vai fazer o que na igreja? Você conhece todo... Quando eu voltei, né, eu sou de São Paulo, então eu voltei para uma igreja que hoje a minha família congrega lá, que é uma igreja que é uma bênção, o pastor é uma bênção. Sim, é uma bênção. Olha, eu louvo a Deus por esse ministério. E eu ouvi assim, você vai lá, todo mundo te conhece. Eles vão olhar para você e vão olhar para você, olha como você está. E muitas vezes eu relutei, eu vou confessar. Muitas vezes eu pensei em não ir. Muitas vezes eu chegava e sentava no último banco da igreja, na última cadeira. Sabe por quê? Porque é mais perto da porta. É mais fácil para ir embora, ninguém vai ver. Ninguém vai ver eu saindo. Ninguém vai sentir falta, porque foi uma luta. Servir a Deus, servir a Cristo, irmãos, eu não vou iludir vocês, não é fácil. Mas a gente caminha de vitória em vitória. E se eu não tiver luta, isso eu entendi, como que eu vou ter vitória? É isso. Eu não consigo uma vitória se eu não tiver uma luta. E aí foi um processo que, a princípio, não foi fácil, até por conta que era uma luta que vinha de dentro de mim, tipo, não vai, e vozes que eu ouvia, independente da medicação que eu tomava, mas existia fatos curiosos. Um deles era que eu entrava dopada na igreja de remédio e quando o pastor ou a pastora oravam, colocavam a mão ou no meu corpo ou na minha cabeça, faziam, né, a oração quando eu ia lá na frente, eu saía da igreja sóbria. Olha que interessante, como é que pode? Não era química, não são os remédios, mas eu saía sóbria. Então eu comecei a entender o processo da cura da alma. A libertação da depressão, a libertação dos remédios, a libertação daquele sentimento de morte que eu sentia, daquele desânimo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Aí eu cheguei em casa, joguei os remédios todos fora. O meu pai ficou doido, porque era tinha remédio que são quase 20 anos aí atrás, custava R$600. É muito caro. Eu joguei tudo fora. Meu pai foi lá no lixo, virou para minha mãe e falou, ela
ficou louca de vez. Como é que pode jogar tudo fora? Eu falei, não, Deus vai me curar. Eu creio que ele vai me curar. E ele vai me curar. Enfim. Minha mãe cria também na cura, então ela falou assim para mim, você não brigue com seu pai, e eu vou te ajudar. E você não vai tomar o remédio. Olha só, né, a situação. E eu não tomei o remédio, eu não tomava o remédio. Enfim, eu fiquei 2 semanas, acredito que crise de abstinência. Eu sentia minhas pernas faziam assim, ó, em cima da cama, o corpo reagindo. E Deus me libertou. E eram medicações que o médico falou para mim que eu ia tomar para o resto da vida. O médico, olha, eu só ouvi sentença de morte. Uma que eu não ia viver. Outra que se eu vivesse, nunca mais eu ia ser normal. Tudo bem, gente, como diz o presbítero Humberto, eu fiquei assim. Não tem problema. Mas você deixou ele molhar o bico? Que ele quer dizer assim, ó, você ficou assim, a paixão da vida dele. Tá vendo? Aí, você viu? Agora eu quero ver você nessa. E Deus, ele restaurou. Eu ouvi que eu não ia poder ter filho. O Davi foi um voto que eu fiz. Eu não sei. Deus, ele tem algo assim comigo em relação à saúde. Eu não sei. Porque ele já fez tanta coisa na minha vida. Ele já mostrou o amor dele, o carinho dele, o cuidado dele comigo tantas vezes. O médico falou que eu não ia poder ter filho. Se eu gerasse um filho alguma vez, ia ser uma criança com problema por conta da quantidade de medicação que eu tomei. A gente vê, né, o Davi, muitos problemas, assim. É um milagre, o Davi é um milagre. Eu tinha tido um aborto. Na verdade, eu casei, aí 3 meses depois descobri que eu estava com um cisto e um mioma que tinha tomado a trompa. E aí eu fui para a cirurgia, e na hora que o médico foi operar para tirar a trompa, ele sentiu. Onde que o médico sente, gente? Sentiu de colocar uma câmera no meu umbigo para ver como que estava. E na hora que ele olhou, o mioma estava pendurado na trompa, então ele não tirou a trompa, ele cortou, restaurou e fiquei com as 2 trompas. Deus é maravilhoso. E aí depois eu engravidei, aí tive um aborto, aí vem aquela coisa no seu ouvido, tá vendo? Deus não curou nada, você não vai poder ter filho. Aí tive o aborto quando foi uns 15 dias que eu tinha tido o aborto, o Humberto estava pregando numa outra igreja, a gente fazia parte, e aí veio aquela coisa assim, você vai engravidar até o final do ano. Só que era novembro. E eu falei, ai, tô ouvindo coisa. Aí eu procurei uma pastora. Eu falei, pastora, quando que eu sei que algo é de Deus e algo é da minha cabeça? Eu falei, tô ficando louca. De vez agora, né? Aí ela falou, se acontecer é de Deus. Aí eu pensei, valeu, hein? Ó, ajudou pra caramba. Foi assim, esclarecedor. Aí eu vim embora e comecei a orar. Falei, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, vai acontecer. Aí o que eu fiz? Fiz um voto com Deus. Todo dia eu orava na minha barriga, porque eu queria muito ser mãe, né? E aí eu falava, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo. Porque às vezes a gente duvida, né? A gente, como ser humano, fala, não, Deus não ia falar comigo. Imagina, por que Deus falaria comigo? Eu? Quem sou eu? E aí eu falei, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, e eu engravidar, e eu gerar uma criança, e for um menino, e ele nascer perfeito, contrariando o que os médicos disseram, eu vou colocar o nome de Davi. Porque Davi não era... Ai, agora vocês sabem por que ele chama Davi, tá vendo? Tinha um motivo. Porque Davi não era perfeito. E muitos se enganam e acham que Davi era perfeito, Davi da Bíblia. Não. Ele era um homem que errou muito. Mas ele era um homem que reconhecia o seu erro e se arrependia. E buscava o arrependimento. E por isso ele agradava a Deus. E a minha oração foi exatamente essa. Eu falei, Senhor, Davi não era perfeito, mas ele era um homem segundo o seu coração. E se eu engravidar, se foi o Senhor que falou comigo, eu vou pôr o nome de Davi. E eu sempre quis um menino. E isso era novembro. Quando foi em dezembro, não menstruei. Estou grávida. Fui ao médico. O médico falou, era um japonês, não pode estar grávida, né? Não pode. Perdone, mês passado. Não pode estar grávida. Doutora, eu estou grávida. Não. Imagina eu brigando com o médico, gente. Eu quase não falo. E o médico tentando falar, não deixava ele falar. Igual assim, o Wagninho quer falar, não deixa. Percebe aí, ó. Não deixa ele falar. Aí o médico, eu falei tanto pro médico, tanto que ele falou assim, desse jeito, tá bom, né?
vai pedir exame, mas não tá grávida. Não tá grávida. Aí ele pediu 500 exames lá, com contagem de hormônio, que isso e aquilo. Final de ano, laboratório fecha. Dia 27 de dezembro, às 5h30 da tarde, eu peguei o resultado na internet, eu estava gravidíssima. E o mais legal, assim, Deus falou que era até o final do ano, então eu peguei o resultado dia 27 de dezembro. O mais legal é que o Davi, ele é apressadinho, nasceu um mês antes. E não dá o tempo do aborto. Então, muita gente até hoje não acredita. Fala, tá bom que você abortou, porque eu não falei para ninguém. Só para o Júnior, que é Humberto, né? Para quem não sabe, pessoal, o Júnior é Humberto, a gente chama ele de Júnior. Eu só falei para ele, eu não conseguia falar. Eu até tentei falar, mas chegava aqui, parecia que não saía. Não saía. Então, a minha mãe fala até hoje: ah, você não teve aborto, não. Imagina se teve aborto. Até hoje, 12 anos depois. E aí está o Davi, para provar, né? Que Deus é maior, que Deus cumpre. E agora, só voltando, era para dar o testemunho do ouvido, né, Vagninho? Eu falo muito. Não, mas peraí. Aí ela escreveu ela colocou uma pontuação enquanto você contava da depressão e de tudo aquilo que aconteceu. Ela falou o seguinte: essa doença vou até por aqui, ó. Essa doença devasta o ser humano. É isso mesmo, Dani. Você achou que essa doença ela é assim, ela te levou para o fundo mesmo, arrebentou com você? Olha, o diagnóstico veio em setembro. Eu acho que em dezembro eu já comecei a tentar contra a minha vida. Várias vezes. Várias. Eu perdi as contas. Se você falar assim, Dani, mas quando foi? Como foi? O método tem vários. 50 comprimido tarja preta de uma vez, com bebida alcoólica. Eu nem era de beber. Era para ter um resultado mesmo fatal. Algo assim que é uma doença, Vagninho, que só quem tem, ou já teve, ou que tem um familiar, que entende. Porque ela acaba com a gente e com os que estão ao nosso redor. As minhas irmãs, elas tinham medo de mim. Ah, como assim, Dani, tinham medo? Teve uma consulta que o médico falou assim para o meu pai: se o senhor não internar sua filha, ela vai acordar de madrugada. Olha que tenso, Vagninho. Ela vai acordar de madrugada, ela vai matar todo mundo na sua casa, ela vai se matar e ela não sabe o que ela está fazendo. Minhas irmãs tinham medo de mim. Dani, a gente acaba escutando algumas histórias na televisão, relatos reais e verdadeiros disso, né? Exatamente. Então, quando eu vejo uma situação dessa, eu jamais julgo. Ou quando alguém vem e fala assim, ah, você viu, a pessoa falou que está com depressão, é frescura. Não. Não é. Infelizmente, era bom que fosse frescura, sabe, Vagninho? Porque aí seria muito mais fácil de resolver. Mas não é frescura. É algo muito sério que acontece aqui, vai para os nossos sentimentos e acaba indo para o nosso corpo. E é um desespero tão grande que você tenta contra a sua vida e, de verdade, você não pensa na sua família, você não pensa no seu futuro, você não pensa no passado, você não pensa em nada. Você quer tirar aquela dor. E você acha que fazendo algo, né, contra a sua vida, você vai tirar dor. Na verdade, hoje eu sei que não é isso, mas naquele momento é algo tão pesado, tão sinistro, que parece que a única saída é você dar cabo e acabar com tudo. E além de tudo, eu achava, né? Vou falar por mim, que eu era um peso na vida da minha família. Então, assim, eu resolvo isso. Eu acabo comigo e eu resolvo tudo. Meu pai vai levar a vida dele, minhas irmãs não vão ter mais medo, minha mãe vai poder fazer a obra do Senhor e tá tudo certo. Teve um dia, o inimigo, né? Ele é tão sujo que teve um dia, minha mãe chegou da igreja e ela falou, e acho que caiu, Júnior, caiu aí? Não, estamos aqui. Então, Não. apareceu alguma. Minha mãe, ela chegou, ela tinha ido orar, acho que numa comunidade,
carente, e eu olha como as coisas são. Eu estava deprimida, um monte de remédio, e eu olhei para ela e fiz assim: a senhora chegou? A senhora vai orar pelos de fora e a sua casa está aqui doente. Olha a afronta. É uma afronta. Pedi 500 vezes já perdão para minha mãe, né? Enfim, ela falou: filha, não era você. Eu sei que não era você. Mas é para quê? Para enfraquecer. Porque aí, teoricamente, ela ficaria triste, deixaria de fazer a obra, enfim, era um ciclo, né? Que ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não vem destruir coisas, não só coisas físicas, mas ele destrói sonhos, ele destrói esperança, ele destrói família. É isso. E eu acredito que esse é o maior alvo dele. É destruir essas coisas que a gente tem dentro de nós, que são as coisas que nos dão esperança. Essa é a verdade. Enfim, né, Deus curou, Deus restaurou. Minhas duas irmãs, que também estavam afastadas, porque elas viveram o mesmo contexto que eu, num outro ministério que acabou nos afastando, e elas voltaram para Cristo. O meu pai se converteu. O Humberto se converteu, está aí, ama fazer a obra, ama as vidas. A gente não preciso falar, porque quem conhece sabe o amor que ele tem e a prontidão que ele tem. Confesso que ele está um pouquinho de medo de sair de casa por conta do Covid, né? Mas tudo bem, é só um detalhe. O meu sogro e a minha sogra se converteram antes de falecer. Muitas pessoas, através do testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, e não é para me vangloriar, porque eu não sou nada. Vagninho me conhece aí, para quem não me conhece e está assistindo, Vagninho sabe que eu sempre falo isso, que eu peco, que eu erro, tento acertar, que eu sou falha. Então, não é para me vangloriar, mas muitas pessoas, através daquilo que Deus fez na minha vida e tem feito, voltaram para Cristo ou conheceram a Cristo. O meu cunhado, o esposo da minha irmã Andréia, ele acabou conhecendo a Cristo, porque ele era meu amigo, na verdade, e quando ele quis me visitar nesse processo todo que eu estava doente, voltando para Cristo, eu falei, tá bom, só que antes nós vamos à igreja. Então, Deus foi dando estratégia. E aí ele foi para a igreja com a gente, e aí acabou se aproximando da minha irmã, casaram, ele se converteu. Então, Deus tinha todo um plano já preparado, um plano de salvação para essas vidas. Então, dá até vontade assim, né, de chorar, eu me emociono, porque vamos pensar que foi válido, valeu a pena. Foi difícil? Putz, como foi? Como a irmã falou, não é fácil. E você perguntou, não é fácil, devasta. Ele acaba com a gente. Acaba. Você tem vontade de sumir, você tem vontade de entrar num buraco, você tem vontade de sumir, desaparecer, não quer ninguém, não quer nada. E assim, na época, eu estava bem financeiramente, e eu procurei, assim, médicos, para quem conhece aí São Paulo, Faria Lima, Avenida Paulista, médicos que naquela época a consulta era R$ 500. Há 15, 16 anos atrás era muito dinheiro, gente. Que hoje eu olho e falo assim, misericórdia, era só ter dobrado o joelho? Não, na verdade não era só ter dobrado o joelho, sabe por quê? Hoje eu entendo. Porque eu tinha que olhar e passar por isso para saber que Deus é Deus. Que nós temos que confiar nos médicos? Sim, nós temos. Temos os medicamentos? Temos. Mas Deus ele tem um tratar diferente com cada um. E comigo era assim. Eu ia ter que passar para entender e saber de onde que ele me tirou. Essa é a verdade. Tem gente que é assim. Ué, tem gente que... Eu fazia acupuntura com um dos melhores acupunturistas de São Paulo, vivia na Record. Ele chegou, Vagninho, a devolver o dinheiro. Você já viu isso, Vagninho? Não. Tudo em dinheiro, uma nota em cima da outra, e virou para o meu pai e fez assim, olha, seu Fernando, eu não vou mais tratar sua filha, porque eu estou há anos fazendo acupuntura e eu nunca vi a acupuntura rejeitar. Ele colocava a agulha em mim, estourava a veia, ficava roxo. Pensa que foi fácil? Não. Aí meu pai falou, nossa, mas doutor, o que eu vou fazer? Você entende ela conversa com você, eu não sei o que eu faço. Sabe o que ele falou, Wagner? Ele falou assim,
Então, para não ser injusto, eu vou atender a sua filha de graça, porque o tratamento não tem efeito. Se o senhor se sente mais confortável que eu atenda ela, vou atender, mas eu não vou cobrar, porque não tem eficácia. Eu vou estar cobrando por algo que não está dando resultado. Então, assim, eu tentei de tudo, mas a minha cura estava em Cristo. Amém. O meu negócio era com Cristo. E eu precisava, sim, precisava passar por tudo isso. Estava sofrendo, tudo que eu ouvi dos médicos. Precisava. Porque eu precisava para saber quem é Deus na minha vida. Porque senão, talvez, eu já tivesse tirado as costas, não sei. Vai saber. Talvez... História dele. Desculpa, Você... Não. Acho que se você não tivesse conhecimento da profundidade, do tamanho daquilo que você carregava, você não ia glorificar a Deus. Você ia achar que foi um remedinho mesmo, estava tudo certo, ou você ia acabar tirando a tua vida, né? Então, Deus deixou com que você tomasse conhecimento disso tudo, para que quando ele viesse a te dar a cura, você entendesse e glorificasse a ele, né? Exatamente. Para que o nome dele fosse glorificado sobre todo o nome. Não desprezando os médicos, não desprezando os tratamentos, nem os remédios de maneira nenhuma. Nós temos, e eu creio que Deus dá sabedoria para o homem, para o médico, e dá sabedoria para as indústrias químicas e farmacêuticas para produzir medicamentos que vão ter efeitos, né, no nosso corpo, na nossa saúde, mas o jeito que Deus tinha comigo era esse. E era o jeito dele, de falar comigo, porque ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, ele sabe como tratar cada um na sua individualidade. Nós não somos iguais, embora o Júnior vive falando que eu sou irmã do Vagninho, né? Porque eu sou igual ele, faço as coisas, tudo assim, né? Mas eu não sou igual ao Vagninho, eu não sou igual às minhas irmãs, eu não sou igual ao Davi, que saiu de dentro de mim. Somos únicos aos olhos do Senhor. Cada um na sua individualidade, cada um com o seu coração. Desculpa, vou deixar você falar. O que foi, Júlio? Não, é que eu estou olhando aqui as frases, né? Você está falando e o povo está compartilhando, né? Então, por exemplo, a Yara falou que ela também passou por terríveis problemas, mas o caso dela não foi depressão, foi uma decepção muito profunda. O Isaías falou que realmente depender de Deus é necessário, é crucial, e a depressão é uma coisa muito séria, que às vezes demanda de cuidados médicos, né, como foi o teu caso. E aí o Humberto colocou uma aqui muito legal. Desde que ele te conheceu, a vida dele nunca mais foi normal. Ele então sempre andou com a marca de Deus. Ó, é um elogio, hein? Uau, hein? Que bom! Tem até medo de comentar. Não, tá tranquilo. Ô, Dani, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo isso que você passou, né? Esse vazio, esses traumas, essas dores, essas frases negativas, né? Essas palavras mal colocadas, eu não vou nem dizer o que eu penso a respeito delas. E depois toda a transformação, toda a cura que você experimentou, você acha que isso fez com que você realmente tivesse uma mudança de vida e hoje você está preparada, tipo, para apresentar essa novidade de vida que você tem? Você acha que isso foi fundamental na tua jornada cristã? Olha, Vagninho, aquela hora que você falou da apresentação, eu acabei falando que eu ia para a igreja desde pequena e tal, etc, né? Hoje, eu enxergo de uma maneira diferente, embora a minha vida tenha sido sempre na igreja, mas hoje eu posso, não vou me comparar a Paulo, né? Porque, né? Enfim, mas eu consigo entender o que Paulo dizia naquele versículo: eu trago comigo as marcas de Cristo. Porque Deus, ele me marcou de uma tal maneira que, de verdade, Vagninho, pode acontecer o que for, eu sei quem é Deus. Então, não tem como não compartilhar isso, não tem como não falar desse amor, não tem como eu fechar os olhos e achar que o mundo sou só eu. Quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo alguém numa situação que eu sei onde tem uma solução, eu sempre dou um jeitinho de entrar naquele assunto, falar sobre isso. Tem uma coisa que aconteceu comigo, nesse contexto todo,
que é um pouco forte, eu nem sei se eu devo falar, se eu posso falar, mas eu vou falar, porque veio aqui já 2 vezes na minha cabeça, então eu vou falar. As pessoas, quando a gente fala, a gente vai ministrar o batismo, eu vou falar da experiência que eu tive, tá? Foi uma experiência minha com Deus. E quando a gente fala do batismo, alguns acham que a gente só está tomando um banho na piscina, ou no lago, ou no rio. Quando eu fiquei doente, que eu fiz todas essas loucuras aí, e realmente eu fiz coisas bem pesadas, e se eu parar para pensar, você fala assim, nossa, mas não teve um resultado, não teve uma sequela. Eu lembro de um episódio que eu tinha tomado muitos medicamentos, tarja preta, e eu fiquei 7 dias e 7 noites sem dormir. Com o olho estatelado, parecia um zumbi, e eu não dormia. Assim, o máximo que eu tive assim, de reação daquilo foram esse momento sem dormir. E aí, com o passar do tempo, com a restauração que veio, com a cura, e Deus é tão maravilhoso, Wagner, tão maravilhoso, tão perfeito em tudo que ele faz, que ele não nos deixa saber tudo de uma vez. Porque se ele falar tudo de uma vez, eu acho que a gente não aguenta. É muita informação do sobrenatural. E aí, aos poucos, quando Deus foi curando, Deus foi mostrando e foi tratando. E devia ter uns 8 meses já que... Porque aí sim, né? Aí eu fui para a igreja, feliz, e eu não queria sair da igreja, e todos os cultos eu estava lá, me alegrando no Senhor, e Deus foi tratando, e foi renovando, e foi maravilhoso, assim, ao momento, quando eu venci aquela barreira de eu vou para a igreja, e me deixa, e dá licença que eu estou indo, Deus operou muito mais, e aí uns 8 meses já que eu estava só na alegria do Senhor, só buscando, né, colhendo as maravilhas do Senhor, dessa cura, dessa restauração, Deus, ele falou algo muito forte no meu coração, que hoje, às vezes, quando eu vou ministrar alguém sobre o batismo, eu sempre dou esse exemplo. Ele falou para mim assim, era como se Deus estivesse do meu lado, como se ele estivesse aqui, esse bate-papo. Ele falou assim, eu sei que foi comigo, não tenho dúvida, e não foi da minha cabeça. Ele falou assim, o inimigo, ele pediu a sua vida. E aí, naquele momento, eu parei, e aí ele continuou. Ele fez assim, mas... eu não vou chorar, né? Eu não vou chorar, e não vou fazer o Wagner chorar. Mas... Não sei. Deixa eu voltar, respira. Ele pediu a sua vida. Só que quando você se batizou, você declarou para o mundo que você era minha. E eu fui atrás de você. Porque você declarou que era minha. E eu não ia aceitar te perder para ele. Forte demais. A importância da gente estar revestido de Deus, de realmente declarar que eu sou de Cristo. Hoje nós falávamos no discipulado, quando eu aceito a Cristo, eu sou dele. Nós somos dele. E muitas vezes, por ser ali um banho na piscina, a gente acha que foi um banho, um mergulho. Não. Não é só um mergulho. No mundo espiritual, você fala, você declara que você aceitou aquela vida, que você não faz mais parte do mundo, mas que você faz parte de uma nova vida com Cristo. Gente, Deus tem tantas coisas que a gente nem imagina que Ele tem para nós, reservado para aqueles que o amam e o buscam, e faz a sua vontade. Ai, Wagner, eu estou falando muito, né? Que tem tanta coisa. Desculpa. Não. Eu vou deixar você falar um pouco. Não. A Yara, eu não sei se ela ainda está aí, né? Ela levanta muito cedo, aí ela falou, Dani, foi um prazer te ouvir. E aí ela falou, estou muito cansada, amanhã logo cedo de pé, um testemunho edificante. Dani, é assim, você falou que não ia me fazer chorar, mas não conseguiu, perdeu a aposta, você vai ter que pagar. Aliás, essa aposta de não me fazer chorar é uma aposta que você já faz sabendo que vai perder, né? Não tem jeito. Mas é assim, Dani, que eu queria dizer
é que logo que a gente foi começar aqui, né, o bate-papo, um pouquinho antes eu orava pedindo para que Deus trouxesse na memória, me trouxesse informações que me dariam esperança. E tudo que você falou é uma clara certeza de uma esperança, é a clara certeza de uma vitória, é uma virada de mesa, né? Declarar para a morte, né? Tem um louvor que fala: morte, onde está, ó morte, né? Cadê o teu aguilhão? Cadê o teu poder? Você não tem mais. O teu testemunho é um testemunho que mostra a certeza desse louvor. Não onde você está, morte. Então, você trouxe na minha vida a esperança. Isso é fato. Você trouxe para o meu hoje um refrigério, um renovo. Sabe quando você vai dormir mais tranquilo? Porque quando você vê um testemunho como o teu e você vê uma vitória como essa, não tem como você ficar igual. É bem o que a Yara falou, é edificante. A Dani do Mike falou também, é um testemunho impressionante. E é isso. Então, Dani, é extraordinário poder ouvir isso, sabe? Né, você falou, nossa, são tantas lutas, né? Eu tenho tantas vitórias, e enfim, tanta coisa para contar, e eu imagino, mas olha como Deus é maravilhoso. Ele deixou você falar sobre esse, hoje, pelo menos, talvez a gente tenha a oportunidade de falar de outros tantos, né? Mas ele deixou você falar sobre esse, porque eu acho que esse foi o start, esse foi o on da Dani, né? Deus falando assim: olha, filha, deixa eu te falar, eu deixei as 99 para te buscar, né? Eu vim porque você disse que aceita e eu vim te buscar. E a partir desse testemunho, você é uma nova vida, uma nova mulher, uma nova pessoa. E aí deu todo esse start na minha vida, Dani. Esse teu testemunho foi significativo, foi lindo demais. Eu não conhecia, né? Eu não sabia de muitas coisas, nem desse testemunho. Sabia de algumas lutas que você tinha enfrentado nessa área, mas não sabia do tamanho delas. Então, para mim foi extraordinário, foi bom demais. Eu tenho até atestado, o médico atestado declarou que eu não tinha mais, que eu era incapaz, civilmente, inclusive civilmente. Chegou a um ponto de meu pai vendeu o carro que eu tinha na época, a conta bancária acabou ficando conjunta na época com meu pai, porque ele acabou sendo o responsável legal. Enfim, foram situações assim que. Mas foram boas, porque tudo isso é uma prova de que eu passei por tudo isso. E o quão grave foi. E quem me vê hoje, né, aqui em casa, o Júnior, ele brinca que se eu morrer, ele tá lascado, né? Porque nem a senha do banco ele sabe. Porque eu que cuido de tudo, eu que administro, eu que vejo as contas que tem para pagar. Imagina uma pessoa que nem acesso à conta bancária dela mesma tinha acesso e hoje está. Então, o que Deus fez é algo tão grandioso. Se a gente parar para pensar friamente, vai além, realmente além da nossa, do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade. Muito além. Muito, mas muito. E aí o louvor que você falou, né? Onde está o morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, né? A sua vitória? Vencida foi a morte pela vida. E o meu Redentor vive. Ó. Amém. É por ele, para ele, sempre, todas as coisas. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Por tudo. Amém. Dani, que bênção, hein? É que o Júnior falou ali um pouquinho antes, olha, tem que ter umas 10 dessa para a gente falar todas as histórias, todos os testemunhos, e nós vamos ter outras, se Deus quiser. Né? E aí o Júnior está retratando com uma frase que eu acho que é a frase que todo mundo deveria declarar agora. Deus é fiel. Amém. E na fidelidade dele, ele te alcançou. Dani, agora eu estou deixando esse momento que é o final, né? A gente já está quase uma hora aí nesse bate-papo. Passa rápido, né? Num pulinho. Mas, enfim, nesse bate-papo final, para que você compartilhe alguma coisa que tenha faltado, alguma coisa que você queria deixar,
Enfim, nesse momento final, a palavra final da Dani, pelo menos para esse testemunho, para esse contexto. A live é sua. Não desista. Amém. Crê Amém. somente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sempre. Amém. Você que está assistindo, eu não sei se todos aqui são cristãos, se são, confiem sempre no Senhor. Se não são, volte-se para esse Deus. Volte-se para Cristo, porque Ele é maravilhoso, Ele faz coisas grandiosas, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Não desista. Não tentem fazer o que eu fiz, porque, na verdade, nem aí a minha vontade foi feita. Olha que maluco, que loucura que são as coisas. A minha vontade era não estar mais aqui, se for pensar bem. Mas Ele não permitiu que eu desistisse. Então, o que eu tenho para falar, não desista. Não desista, vale a pena, vale a pena. Tem um louvor que fala, né? Vai valer a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, gente. É uma emoção assim que enche, que a gente dá vontade de glorificar e dar glória, 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 porque eu sei de onde ele tirou. Então, não desista. Se ele tirou a mim, com certeza vai tirar você. Não tenho dúvida. Não vai ser igual, porque Deus ele não tem carimbo. Cada um ele vai tratar de um jeito. Deus não tem forma, né? Não tem carimbo. Mas eu tenho certeza que o amor dele supera qualquer depressão, qualquer desânimo, qualquer enfermidade, a pior enfermidade que seja. Deus é maravilhoso. Deus é. Não tenho o que falar. Eu não consigo expressar, não consigo achar palavras para expressar ou definir Deus. Não se define Deus. Uma vez eu ouvi numa igreja, milagre não se explica, milagre se vive. É mais ou menos isso. Milagre a gente não explica, a gente vive. Deus a gente não explica. A gente tem ele dentro da gente, a gente serve, a gente segue, e a gente agrada a Deus, e é isso. A gente vive para ele, por ele, sempre. Enfim, não sei, falei demais. Não falou. Falou o que tinha que falar. Amém. Glória a Deus. Enfim, o Isaías falou com você, mandou um glória a Deus, a Rose do Renato, a Luciene também, Luciene do William, a Marinês, quem mais? A Rose do Renato, a Mari Santana, Luciene Marino também. Então, as pessoas mandando um glória a Deus e testificando as maravilhas pelo teu testemunho. Eu sempre também tenho uma palavra final para compartilhar. Só deixando um recado para todos. Semana que vem não tem live. Semana que vem nós temos um culto de ação de graças online. Então, esse culto vai ser feito pelo Zoom e pelo YouTube, tá? Então, vocês podem acompanhar no ao vivo do YouTube e pelo Zoom. Nós vamos fazer nesses dois canais. Então, não temos live, mas nós vamos ter esse culto de ação de graça, que vai ter testemunho e tudo vai ser uma bênção, não perde, não. Dani, vamos lá. Eu sempre tenho um versículo que Deus fala comigo no contexto, ou por conta da pessoa, enfim, sempre Deus fala comigo. O versículo que ele me trouxe com relação a você foi esse. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Glória a Deus. Versículo. Porque eu vejo que a tua vida foi edificada sobre a rocha. Porque eu vejo que você ouviu as palavras do Senhor e nelas firmou a tua vida. Você acabou de falar, Deus não se explica. Você tem Ele e vive. Milagre não explica. Você experimenta e segue com Ele. Dani, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por compartilhar isso que Deus, esse presente que Deus te deu. Você hoje fez com que as nossas vidas elas tivessem um refrigério. Aqueles que estão passando por tribulações, por problemas, aqueles que não enxergam a cura, não entendem o motivo. Hoje, eles viram que é possível. Quando não se desiste e se concentra,
no firme fundamento de Deus, o milagre acontece. Glória a Deus. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e sempre, ó, Senhor. Amém. Obrigada, Um Wagner. beijo para os meninos. Um beijo para todos. Vocês são extraordinários. Solange, a Solange mandando um beijo para você também, Dani. Gente, beijo, Lu, beijão para vocês. Beijo todo mundo. Amém. Falou, Davizinho. Todo mundo que mandou a Yara, Isaías, todo mundo. Tchau, gente. Tchau.